Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política, crise no PSL. E sobre isso eu converso com o Ronaldo Ferreira Silva, advogado. Tudo bem, Ronaldo? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham aqui nesta noite. Bom, quer dizer que o PSL está em crise. Isso não dá para negar, né? Isso é inegável, né? Isso se destaca ao longo dos últimos dias, é uma crise que ela já vem de algum tempo, né? Porque na própria natureza do PSL. O PSL é um partido que ele surgiu em 1994, já se vão 25 anos, consegue o seu registro em 1998 e a partir de 2006 ele elege o seu primeiro deputado. Era um partido que até a legislatura passada tinha apenas um deputado, que era exatamente o seu presidente, Luciano Bivar, eleito pelo estado de Pernambuco, e que, de repente, através do momento vivido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, o partido ele infla, né, com vários seguidores, vários candidatos, levando o partido a 54 deputados, um acréscimo de 53 de um deputado para 54, o impacto foi muito grande. Um partido que tem menos de 250 mil filiados, né, se considerar que o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, tem cerca de 1.600.000, né? Então é um partido que ele não tem um histórico, inclusive, de suas discussões internas, que o que faz um partido, inclusive do seu ponto de vista dele se reinventar, dele encaminhar discussões, são as suas discussões internas, né? São os seus debates internos, por mais grupos que eles estejam sofram antagonismo, nos processos de convenção, nos processos de disputa de chapas, nos processos de indicações de candidatos, tá? Essa lutar, isso é uma luta interna. O que acontece? O PSL não viveu nunca isso. Então, todas as suas lutas que poderiam ter internamente lá atrás, elas já são exteriorizadas quando do poder. Nesse momento, né? E a gente percebe, então, essa briga, essa polaridade entre o PSL e o presidente Jair Bolsonaro. Como é que começou essa briga? Porque você estava falando agora aqui no início, né, Ronaldo? Na verdade, o Bolsonaro, ele tem um papel importantíssimo nesse crescimento do PSL. A gente saiu de um deputado para 54. Por conta do nome dele. Sem dúvida. Isso é inegável. O PSL hoje tomou esse protagonismo em virtude do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é um homem também que não tem uma história partidária, né? A história partidária ele não tem. O PSL é o 9º partido do presidente Jair Bolsonaro ao longo da sua vida política, que começa lá em 1988 como candidato a vereador no estado do Rio de Janeiro, onde já se vão aí 31 anos de vida pública em 9 partidos. Quer dizer, então ele não tem uma identidade partidária. E quando ele resolveu ser candidato a presidente da República, ele teve um namoro muito próximo com o PEN, que era o Partido Ecológico Nacional, que veio a mudar de nome, inclusive a pedido dele, se tornando Patriota. Todavia, o presidente do do Patriota à época, não entregou a ele a direção dos estados, que era uma das exigências que o Bolsonaro fazia para que ficasse no partido, que era entregar a direção do partido para o grupo político dele. E o presidente, à época do Patriotas, não aceitou essa exigência. Mudou o nome e tudo. Quando veio a conta, que seria exatamente essa mudança do controle do partido, houve uma resistência. Então, de forma amigável, ele resolve sair, diferentemente do partido do PSL, onde o Luciano Bivar, ele aceita e passa a ser presidente, o braço direito do presidente da República até fevereiro desse ano, que era o Gustavo Ibiano, que foi o presidente do PSL ao longo de todo o processo eleitoral de 2018. E surge a crise no PSL justamente quando chegaram as denúncias sobre os laranjas do PSL, que nasce lá em Pernambuco, ainda com o Bivar, que a secretária do PSL teria sido candidata a deputada e teria recebido um fundo partidário, e esse recursos do fundo partidário, ou melhor, do fundo eleitoral, e que esses recursos teriam sido distribuídos para outras candidaturas que não a dela. Da mesma sorte, esse mesmo fato teria ocorrido lá em Minas Gerais, na figura, inclusive, hoje do ministro do Turismo. Então, ali inicia-se aquela crise já no início do ano, que vai culminar com o afastamento, a exoneração do Gustavo Ibiano da Secretaria-Geral da Presidência. Ali já é o início de todo um processo.
Agora, recentemente, a gente teve a questão que o líder do governo na Câmara, o delegado Valdir, chegou a chamar o presidente de vagabundo e falou que poderia implodi-lo. Quais foram os pesos reais dessas declarações? É uma declaração extremamente forte. Ela foi gravada, né? Parece que era uma reunião do grupo interno do PSL, e houve uma gravação de um filtrado que estaria no grupo com os pés vamos dizer, nas duas canoas, que naquele momento havia uma discussão sobre a liderança do PSL. Né? Já estava rachada, já estava né? rachada, já está. Vamos resgatar até um pouquinho de chegar a isso, né? Começa tudo lá quando o Bolsonaro diz o seguinte: o Luciano Bivar está queimado, ele está queimado, é aquela gravação. E depois, no dia 15 de outubro, há uma ação da Polícia Federal que faz uma busca e apreensão no gabinete do Luciano, nos escritórios do PSL e do Luciano Bivar presidente. Já começa ali um processo de crise, extremamente ostensivo, de forma clara, esse racha, onde se inclusive teria se atribuído até a força do próprio governo no sentido de mobilizar a Polícia Federal, o que a gente tem que deixar de lado essa discussão, que são apenas opiniões jogadas ao vento e ao sabor da disputa, né? Porém, esse fato é uma trilha que começa e que vai culminar depois com o quê? Com o pedido justamente de quê? De afastamento, o afastamento da Joyce Hasselmann, que era líder no Congresso, que é substituída pelo um senador do MDB, né? E ali começa uma crise. E posteriormente com a movimentação para a retirada do líder do governo, que é justamente o deputado Valdir. O deputado Valdir é o deputado mais votado do estado de Goiás, ele já tem uma trajetória muito longa de votações expressivas, foi dos primeiros homens da campanha realmente do Bolsonaro, e que num desabafo, vamos assim considerar, num desabafo, no calor da discussão, ele atribui e classifica o presidente como vagabundo. Então nós temos aí uma reação, vamos dizer, emocional do deputado Valdir, cujas repercussões disso são muito graves, né? São muito graves. Depois ele tenta consertar isso no sentido de minimizar o peso das suas palavras, né? Porém isso ficou marcado de forma muito profunda. De tal sorte que 3 dias depois, ele, em segunda-feira agora, o que ele faz? Ele renuncia à liderança. O fato é esse. Porque ele ficou, de fato, muito incomodado. Ter vazado essa fala, esse desabafo, tornar-se público, deixou isso profundamente marcado, de tal sorte que ele renuncia. Ele faz um vídeo e ele se afasta. Depois surgem as listas também. O PSL, o grupo do Eduardo Bolsonaro, apresenta uma lista. A Secretaria da Câmara dos Deputados verifica a lista com 32 nomes, todavia 3 eram repetidos e uma não se reconhecia. Quer dizer, é uma verdadeira bagunça no âmbito do PSL. É uma bagunça e a gente está falando de uma velha política, né? É uma velha política. Tudo que se fala da nova política, da nova política, não é. Até porque existem coisas que nós não sabemos que virão ainda. Você pode estar certa disso. Que foi a cooptação de alguns parlamentares do PSL para apoio ao Eduardo Bolsonaro. Isso é um fato que virá ainda. Podemos aguardar cenas do próximo capítulo. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente vai entender um pouquinho mais o que realmente está por trás dessa briga entre Bivar e Bolsonaro. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a crise no PSL e sobre isso eu converso com Ronaldo Ferreira Silva, advogado. Ronaldo, a gente está falando sobre o histórico, onde se começou essa crise. Eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre o real motivo dela. A gente sabe exatamente o que está por trás desse problema entre Bivar e Bolsonaro, essa disputa de poder. Na real, ela é uma disputa pelo quê? Eu vejo que está em jogo duas coisas. Primeiro, a questão dos recursos para as eleições do ano que vem, em 2020. O PSL é o partido que detém a maior parcela desses recursos, que é fundamentalmente os recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário. O que somados dá em torno de 359 milhões de reais de recursos. Essa é a briga. Essa é a principal, porque são esses recursos que estarão destinados às candidaturas a vereadores e às candidaturas a prefeito. Na esteira de tudo isso, vem o próprio controle partidário
nas indicações da onde? Das indicações para os cargos de prefeito, principalmente. Temos capitais, temos cidades importantes, onde é muito importante o controle do partido, que vai definir essas coligações, essas indicações, bem como as coligações do partido. E, consequentemente, o controle da máquina, que com os recursos disso você vai distribuir para os seus principais candidatos. Nós estamos falando de quase 360 milhões de reais. O PSL hoje é um partido que ele recebe por mês em torno de 9 milhões e meio de reais mês do fundo eleitoral. Todos os meses ele recebe esse recurso. E esse do fundo partidário, digo, né? E do fundo eleitoral estão previstos aí cerca de mais de 250 milhões aproximadamente. Agora, o PSL decidiu suspender uma série de parlamentares que seriam ligados ao presidente, depois dessa briga aí. Foi uma retaliação da cúpula ligada ao presidente do partido? Você acha que essa foi uma retaliação do Luciano Bivar? Sem dúvida. E não é só do Luciano. O PSL está dividido hoje, né? Você tem um grupo de parlamentares e lideranças de cada lado. Ele é praticamente meio a meio. Se você pegar os números, por exemplo, das listagens, você tem lá 27, 28, Isso 26, muda muito rápido, muito né? Mas rápido. nesse momento é isso Nesse momento, quer dizer, aliás, nós estamos falando hoje, daqui a uns dias nós podemos ter outro cenário no PSL. Mas uma coisa é indiscutível, isso não tem mais volta. Alguém vai ter que sair, alguém vai ter que ficar. Esses grupos não vão conseguir conviver mais. Eu digo que é uma disputa fratricida do partido hoje. Você acha que o presidente sai do PSL? Eu acredito que sim. Eu acredito que se ele não se houver vitorioso o suficiente, há uma tendência de sair, porque a grande questão de sair sem nada ou com alguma coisa. O presidente contratou agora, um grupo do PSL, contratou um ex-ministro do TSE, o advogado Admar Gonzaga, que está preparando uma ação judicial no sentido de que esses recursos do fundo eleitoral sejam levados com o grupo que sair do partido. Se você levar 27, você leva equivalente a 50% desse fundo eleitoral. Isso é uma tese que, a princípio, não existe guarida legal nesse sentido, porém, é uma tese que está sendo suscitada pelo doutor Admar Gonzaga, de levar esse fundo partidário, que é uma sinalização de que o presidente realmente pretende sair, porém com recursos. Porque você ir para outro, ele pode ir para qualquer outro partido hoje, mas esses recursos não ficariam. Então, por trás de tudo isso está a questão do recurso, a questão do partido hoje, desse grupo dividido, no sentido de quem vai ficar, quem vai se apropriar desses valores do partido, quem vai estar no partido, quem vai conduzir as políticas do partido. Então eu vejo que o presidente da República, em um determinado momento, se ele não conseguir isso, virá. E a judicialização. A grande discussão hoje no PSL é porque nós temos já o caminho judicial. Os partidos, quando o PSL, o Bivar, ele coloca 19 parlamentares para um processo de expulsão do partido, esse grupo de parlamentares entra com ação na justiça, consegue uma liminar, alegando que não teriam exercido o direito do contraditório, né? Tanto que agora, recentemente, o que faz? O Major Olímpio, que é uma das lideranças hoje maiores do PSL, e que é um senador de 10 milhões de votos, quase aqui no nosso estado de São Paulo, que tem hoje uma posição muito consolidada, pró-partido, pró-PSL, em detrimento ao clã Bolsonaro, notadamente aos seus filhos. Que é o grande problema, né? O que a gente vê, por exemplo, saiu até recentemente uma matéria no UOL que o Major Olímpio e a deputada Joyce Hasselmann queriam a expulsão do Eduardo Bolsonaro do PSL, pediram a expulsão, né? Sim, pediram a expulsão. E nesse grupo de 19, que o Bivar coloca num processo de expulsão, está inclusive o Eduardo Bolsonaro, né? A família Bolsonaro está lá. E o Major Olímpio, até já numa declaração, já disse o seguinte: todos eles serão notificados para que apresentem em 5 dias suas defesas, ou seja, vou exercer o direito do contraditório, né? E a crise no PSL, você veja, o PSL perdeu a deputada Selma do Mato Grosso, recentemente, a juíza Selma, uma senadora da República, que foi para o Podemos, saiu fora, foi embora o Alexandre Frota também, já com essa crise, um deputado de quase 200 mil votos, né? Também sai do partido. Então já começam as baixas dentro do partido já num processo desse. E nesse processo eu vejo que será fratricida realmente, haverá uma divisão do partido.
Essa discussão ela está judicializada hoje, que é importante, inclusive, a gente destacar o seguinte: a questão do fundo partidário eleitoral será discutida no âmbito da justiça especializada, da justiça eleitoral lá no TSE. A questão da luta interna do partido, tá, ela será discutida na justiça comum. Por quê? Ok. Porque ela se trata de uma pessoa jurídica de direito privado que tem os seus estatutos na forma da Lei 9.096, na Lei 9.096, na Constituição Federal, mas ela é uma entidade de direito privado. Então, toda a discussão estatutária sobre a aplicação do estatuto e das regras partidárias é de competência da Justiça Comum. Só para a gente entender um pouquinho melhor, Ronaldo, essa questão, as pessoas que às vezes não dominam muito esse assunto, os parlamentares que estão saindo do PSL, sendo expulsos, eles não perdem o seu mandato? Não, eles não perdem o seu mandato. A perda do mandato do parlamentar, ela se dá se ele, por livre iniciativa, resolver falar: estou saindo desse partido para ir para outro partido. A expulsão garante A expulsão o mandato. garante o mandato dele. É uma das exceções. Por isso muita gente está querendo ser expulsa, né? Exatamente, muita gente está querendo ser expulsa. Ou então, é o caso que aconteceu, por exemplo, com o Alexandre Frota. Ele foi expulso do PSL, né? E foi um pedido do Bolsonaro. Né? Exatamente. O Luciano Bivar chama ele, aplica a expulsão. Por isso que ele hoje migra para outro partido, sempre tem a perda do mandato. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre essa crise no PSL. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é crise no PSL. E sobre isso eu converso com o Ronaldo Ferreira Silva, advogado. Ronaldo, eu queria agora falar sobre um assunto que tem causado bastante constrangimento, que é a questão da Joyce Hasselmann. Por exemplo, nomes que antes eram defensores, como a deputada, entraram na rota de colisão com o presidente, principalmente com os filhos dele, né? Ela ressalta muito essa briga interna. A gente pode dizer que o presidente está se isolando? Sim, o presidente ele tem encaminhado para esse processo de isolamento. Ele tem uma situação muito fechada com a sua família, notadamente com seus filhos, né? E isso tem levado ele a tomar algumas decisões em prol da sua família, em detrimento ao seu próprio partido, aos seus parlamentares e ao governo. Veja que a deputada Joyce Hasselmann é uma deputada com uma votação extremamente expressiva no estado de São Paulo. É uma deputada que até então era escolhida como líder do governo no Congresso, ou seja, gozava de um prestígio do presidente da República, que era líder do seu governo, e que em determinado momento, por alguma fala dela, até o fato do afastamento dela se dá porque ela não assinou uma lista para retirar da liderança do partido na Câmara o deputado Valdir em apoio a Eduardo Bolsonaro. A partir daí ela se tornou leprosa no clã Bolsonaro e passa a ser alvo, inclusive, de memes, de ataques, né, das chamadas milícias digitais que se tanto arvora por aí. Então, ela tem toda a razão nesse sentido. O presidente da República tem dado sinais muito claros na questão de um protecionismo à sua família. A indicação de Eduardo Bolsonaro para a principal embaixada nos Estados Unidos, no Brasil, é uma prova disso. Agora recuou, né? Agora ele recua. Ele recua por quê? O recuo se dá porque não tinha mais os votos no Senado. A verdade é essa, né? E aí, por a falta de votos, são dois aspectos que você teria. Uma falta de votos necessários para aprovar no Senado, e o segundo seria uma derrota pessoal do presidente da República. E aí, na terça-feira agora, Eduardo Bolsonaro, já na condição de líder do PSL, vai à tribuna da Câmara dos Deputados e faz o seu dia do fico, dizendo que ficaria para defender as bandeiras do conservadorismo, né? É uma saída honrosa, vamos dizer, né? No sentido que, olha, eu estou aqui como líder, então agora eu vou ficar por aqui, né? E tem discursos de sobriedade, de pacificação do PSL, que é difícil. Então a deputada Joyce Hasselmann tem toda a razão quando ela fala do clã Bolsonaro, em especial dos filhos. E aí você resgata algumas coisas, a questão do Flávio Bolsonaro, que desde o início tem causado alguns constrangimentos
à presidência da República. Bom, e a gente tem aí um cenário montado, né, Ronaldo, quando a gente tem esse racha do PSL tomando espaço na imprensa quando a gente teve a votação da Previdência, né? Exato, né? A reforma da Previdência veio, que era uma discussão já muito antiga no Brasil e que perdeu seu protagonismo em função do PSL. Essa briga interna toda. Muito obrigada pelas suas informações. Sucesso para você. Eu que agradeço. Uma boa noite. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.